Olá, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, obrigado a todos que me fazem companhia aqui diariamente. Hoje eu vou falar sobre aquilo que é inevitável, vamos falar sobre o pente fino do INSS, para você ver se o seu benefício corre algum risco. Tivemos alguns problemas de início, uma vez que o INSS teve dificuldades técnicas de implementar um banco de dados que unia outros bancos de dados. Agora parece que eles conseguiram, para conseguir identificar fraudes e irregularidades. Resolvidos os problemas técnicos, também tiveram problemas com os médicos peritos federais, que tiveram conflitos aí com os funcionários de carreira do INSS, e tudo isso atrasou o pente fino, muito embora algumas pessoas já foram convocadas, é isso mesmo. Fica até o final do vídeo para você ter uma surpresa aqui, não muito agradável. O pente fino já teve início desde que começou aí o ano, ele nunca parou na realidade. E o número é interessante, algumas pessoas dizem que não, mas a gente tem um compromisso aqui com a verdade, tem que trazer isso. Então fique comigo até o final para saber se o seu benefício corre algum risco. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Ozia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias, informações e dicas. Por favor, para que eu possa continuar estudando e compartilhando diariamente essas notícias e informações, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Se você está só de passagem, meu muito obrigado, um forte abraço. Se você quer ajudar outras pessoas com as notícias e informações que eu trago aqui diariamente, olha que não é fácil falar sobre o mesmo assunto todos os dias. Eu me aproveito, como trabalho com isso desde 2005, compartilho um pouco da minha experiência e também compartilho as notícias e informações que diariamente saem. Temos esse compromisso aí com a verdade para ajudar as pessoas. Muito se fala sobre pente fino, então, portanto, fica comigo até o final. Já deixa o like, compartilhe o vídeo. Não se esqueça, deixa um comentário, eu sempre leio os comentários. Não tem como você responder os comentários, você pode prejudicar uma pessoa, porque você tem que estudar o processo. Cada processo é valioso e tem que ser respeitado como tal, tem que ser estudado para se dar uma resposta, mas eu procuro ajudar as pessoas, continuo fazendo isso, espero que você também faça isso, faça a sua parte. Desde o início do ano, nós temos acompanhado aí tudo sobre essa revisão do pente fino que vai se reiniciar. Agora a força-tarefa do governo começou para valer, tanta notícia nova e importante aí gerando informações todos os dias, que nos leva a atualizar as informações sobre o pente fino e trazer tudo detalhado para você. Afinal, ninguém quer ser surpreendido por não saber como agir na hora da convocação. A medida provisória do pente fino, que virou lei, já falamos sobre isso nesse canal. Aliás, nós temos aqui nos dedicado especialmente aí para trazer todas as atualizações, porque nós sabemos que existe uma parcela da população que sempre se sentiu vulnerável às perícias, os pacientes de doenças graves que enfrentam aí com sequelas, essa angústia da espera por essas revisões do INSS. Não podemos aí discutir um assunto que é tão importante, que vai atingir tantas pessoas e a vida de tantas famílias. Por isso é que a gente se dedica à atualização diária de todas as informações relacionadas ao INSS e, no caso aqui, relacionadas ao pente fino do INSS. A revisão de benefícios vai atingir aí em torno de 3 milhões de benefícios de todas as espécies. Ninguém está livre. Segundo o INSS, esses benefícios, principalmente aqueles que tenham indício de irregularidade ou fraudes. Resumindo aqui, se você recebe seu benefício de forma honesta, que não foi conseguido de forma fraudulenta, você não precisa se preocupar, que você não será convocado para o pente fino de irregularidades e fraudes. A possibilidade de revisão de benefícios
já existia em lei. O INSS, a qualquer tempo, pode chamar um beneficiário. Isso é feito caso o processo apresente algum indício aí de irregularidade para que comprove, então, o seu direito ao benefício. Você tem direito à defesa. Durante o governo de Michel Temer, houve um pente fino que levou ao cancelamento aí de cerca de 80% dos benefícios revisados. Quer dizer que existiam realmente alguns problemas aí dentro do INSS. Ainda não é possível saber o número aí de cancelamentos que o pente fino chegará. Mas só para você ter uma ideia, as pessoas dizem, principalmente nos comentários, que o pente fino vai começar em tal época, tal. O INSS afirmou a imprensa, colocou agora, que já foi feito 806 mil notificações a segurados que recebem benefícios de algum tipo, que tiveram alguma inconsistência aí nos seus dados. Isso desde o início de 2019 até a semana passada aí, de setembro de 2019, hoje dia 25 de setembro de 2019, e algumas pessoas dizem para mim que não iniciou o pente fino. Não iniciou o pente fino nos benefícios por incapacidade, não iniciaram as revisões, mas já 806 mil pessoas foram convocadas para prestar esclarecimentos com qualquer inconsistência ou indício de fraude ou erro, né, junto aí ao seu benefício. Lembrando que o pente fino não é um monstro. Se você tiver algum problema de erro do INSS, erro de cálculo, qualquer erro na sua aposentadoria, é a oportunidade de ter aí o seu benefício corrigido e você receber aquilo que realmente lhe é devido. Então, muitas vezes as pessoas são chamadas para consertar algum erro do próprio INSS. Daí a importância de ter os documentos do início do pedido da sua aposentadoria. Com todos esses dados aí às claras, é possível prever a extensão aí desse novo pente fino. Agora, com a união aí dos bancos de dados, vai ser possível, com provas consistentes, afirmar se houve algum problema aí, algum indício de fraude ou irregularidade. Então vamos ler agora, vou compartilhar com vocês aqui um trechinho, né, de coisas que são muito importantes para deixar você preparado para o pente fino do INSS. Esses itens vão ser os que eu vou falar agora durante o vídeo, então já deixa o like e a partir de agora compartilhe aí para ajudar outras pessoas. Sobre o que eu vou falar nesse vídeo? Quem pode ser chamado para a revisão do pente fino? Como o INSS vai fazer para convocar os beneficiários? O que você deve fazer quando vai ser chamado? Quais os documentos e informações você deve preparar para essa revisão? Se você for surpreendido com a suspensão do benefício, o que você deve fazer? É preciso um advogado para se defender na revisão do pente fino? Quem pode ser chamado aí para a revisão do pente fino? O benefício concedido pela justiça, judicialmente, pode ser revisto? Então são 8 itens que eu começo a partir de agora. Já quero agradecer a presença de todos aqui nesse nosso bate-papo e as pessoas que sempre estão presentes aí. Forte abraço, obrigado pelos comentários de incentivo. Vamos continuar o nosso trabalho. Então, quem pode ser chamado na revisão do pente fino do INSS? Em regra, todos os benefícios concedidos pelo INSS podem passar pela revisão do pente fino do INSS. Todos. É que existe uma divisão. Benefícios por incapacidade, aqueles que têm 13º. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, aqueles que não têm uma data para acabar, né? Não tem uma data findo, vão colocar assim que seja por 1 ano, 2 anos, por tempo indeterminado, esses aí vão ser chamados. E existe uma outra fase que é para os benefícios com irregularidades, né? Com indícios de fraude, erros, esses todos podem ser chamados. Então, vamos lá. Todos os benefícios, as aposentadorias concedidos nos últimos 10 anos,
inclusive aqueles que já passaram pelo pente fino na época do governo Michel Temer, podem ser chamados novamente. É importante que todos os segurados que recebem aposentadoria, pensão, benefício de prestação continuada, o BPC-Loas, auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria por doença, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, todos os benefícios, nesse caso, se houver algum indício de fraude ou mesmo de uma irregularidade, mesmo que tenha mais de 10 anos, pode ser chamado, não para revisão nesse caso, mas para apresentar uma defesa, para mostrar que seu benefício não tem nenhuma fraude, ele não é irregular. Tá? Essa é uma das fases, a fase de revisão do benefício com fraudes. Agora, falando sobre benefícios por incapacidade, esses são diferentes, esses são com perícia médica. O BPC-Loas não entra, muito embora muitas pessoas queiram e insistem em querer fazer uma perícia médica do BPC-Loas, né? Que seja feita à sua vontade, mas a Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma lei separada, uma lei que não está na Constituição, ela dita as regras para o benefício de amparo social, aquele que não tem 13º, o BPC-Loas, benefício de prestação continuada, onde diz que não é pente fino, mas a cada 2 anos a pessoa pode sim ser revisada, passar por uma perícia em caso de incapacidade. Não é o caso do pente fino, não tem perícia médica para o BPC-Loas, somente revisão para indício de irregularidade, ou seja, pessoas que trabalham, né, recebem o BPC-Loas, pessoas que tenham renda na casa e foram ali denunciadas, né, elas vão sair para dar direito a pessoas que não tenham nenhuma renda, essas pessoas vão ser retiradas do programa. O governo não está retirando benefícios de pessoas com deficiência, muito pelo contrário, aquelas pessoas que tiveram modificação na renda dentro de casa, elas têm que sair para dar espaço para as pessoas que não tenham nenhum tipo de renda. Então, não tem perícia médica para o BPC-Loas, mas apenas algum indício de irregularidade pode ser chamado para comprovar se existe essa irregularidade ou não. Agora falando sobre benefícios por incapacidade, a outra fase. Os primeiros a serem chamados são os que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e que há alguma suspeita aí de que a pessoa está trabalhando e recebendo o benefício por incapacidade, que ela está tendo uma renda, por exemplo, ali apareceu na Receita Federal, que ela está recebendo salários no fundo de garantia, né? Então, essa pessoa que teve uma denúncia, é o principal motivo, ou que foi pego ali fazendo algum trabalho, né? Mas principalmente as denúncias. Se essas pessoas recebem benefícios por incapacidade, elas vão ser chamadas aí, se tiver alguma irregularidade na concessão de seus benefícios, e também haverá a perícia médica. O INSS dará prioridade para chamar nos benefícios por incapacidade que tem 13º, como eu já repeti, os beneficiários mais jovens e que estejam recebendo o benefício há mais tempo. Existem vários exemplos, tá? Portanto, quanto mais jovem você, ou quanto mais tempo você tem o seu benefício recebido, mais fácil você ser chamado para a revisão do pente fino na perícia médica. Então, se você já passou pelo pente fino, é muito difícil de você ser chamado novamente, de você ser convocado outra vez. Porque se você já passou, tem uma data final para o seu benefício. Por exemplo, seu benefício é apenas para 2 anos, ou para um ano e meio, né? Então, nesses casos, você não vai ser chamado para o pente fino novamente. Agora, se você já passou pelo pente fino e não tem data para você fazer uma nova perícia, com certeza você vai ser convocado. Se você está há mais de 6 meses sem fazer perícia. Ah, mas o chefe do INSS me falou que por regra são 2 anos. Exatamente. Por regra, todo mundo que recebe benefício aí de aposentadoria por invalidez, a cada 2 anos pode ser convocado. Não existe benefício de aposentadoria por invalidez para a vida inteira, benefício vitalício. Todos poderão ser chamados para uma reavaliação para ver se já recuperou saúde para poder colaborar aí com o mercado de trabalho, fazer alguma função, ir para uma reabilitação profissional. Então, portanto, quem já passou não tem data para acabar, está há mais de 6 meses sem perícia, pode ser convocado aí
para um pente fino? É uma dúvida que as pessoas têm. Eu posso ser convocado? É muito difícil, porque eles não têm funcionário em número suficiente, né, não tem pessoal, eles vão dar preferência para quem nunca passou. E para quem não tem uma data final, né, lógico, mas se você vai está recebendo benefícios por tempo indeterminado, não tem uma data para acabar, provavelmente sim você vai ser chamado. Existe, é claro, aquele grupo que nós vamos falar até o final desse vídeo, que não pode ser chamado de maneira alguma. No entanto, o objetivo é a revisão somente nos beneficiários que estejam sem passar, portanto, aí uma perícia há pelo menos 6 meses no pente fino. 6 meses. É um mutirão, né? É um ato específico. Por regra são 2 anos, mas nesse pente fino, que iria durar até 2020 aí, 6 meses. Como o INSS vai fazer para comprovar os benefícios aí, né? Como o INSS vai fazer para convocar, né? Para chamar essas pessoas? Como que vai avisar essas pessoas? Então, como o INSS vai convocar as pessoas para o pente fino? Uma dica que eu dou para vocês: não vá ao INSS para verificar se você vai ou não passar pelo pente fino. Não faça isso. Passe o mais longe possível do INSS. O INSS é obrigado a convocar os beneficiários que vão ter que passar pela revisão do pente fino. Não é você que tem que se oferecer indo para o INSS, até um posto do INSS. Mantenha seus dados cadastrais atualizados. Faça a prova de vida anual. Pense que o seu endereço ali, ele tem que constar lá no INSS, que vai servir para enviar as convocações. Para manter aí seus dados cadastrais em dia, você vai utilizar o telefone do 135, repito, o telefone 135 é o número do INSS, das 7 da manhã às 22 horas, ou também pela internet. Se você não tem aí uma intimidade com tecnologia, telefone celular, computador, procure ajuda, vá até um escritório, procure uma pessoa mais jovem, um sobrinho, um neto, um amigo, para que você esteja atualizando os seus dados. A convocação poderá ser realizada aí por meio de carta, por avisos emitidos pelos caixas eletrônicos, quando você vai receber o seu benefício, ou fazer sua prova de vida, ou ainda por edital que vai ser publicado no Diário Oficial. Vamos considerar aí que o seu endereço não seja atendido pelo serviço de correios, ou que o seu endereço não esteja atualizado, ou que ele esteja incompleto ou errado. Nesse caso, o INSS também pode convocar você por edital, e isso vai chegar até a imprensa, vai sair na televisão, assim, embora que eu não assista televisão há quase 5 anos, vai sair no rádio, aqui na internet, eu mesmo vou tentar trazer para vocês aqui, mas é imprensa oficial, ainda não tem nada. Se você quiser, você também vai poder saber se foi convocado quando tiver o edital aí da imprensa oficial, você vai saber, todo mundo vai falar sobre isso. Por enquanto não existe uma lista, não tem nada, tá? Estou dando aqui uma dica, porque afinal de contas, ninguém lê o Diário Oficial. Então tem que esperar sair na imprensa para você correr atrás. Portanto, para que fiquem atentos aí, você que recebe benefício mensal, veja se quando você vai retirar o seu comprovante de pagamento de benefício, você não foi convocado ali no caixa, no banco, através do seu extrato bancário, para comparecer ao INSS. Verifique sempre a sua caixa de correio. Se você for viajar, deixe alguém responsável para verificar a sua correspondência. Você tem que avisar aí de imediato o INSS sobre o recebimento da sua carta. Agende. Acompanhem as notícias do pente fino do INSS também pela imprensa e aqui nesse canal. Os jornais sempre vão trazer matérias atualizadas sobre o tema. Se por um acaso você não for notificado de forma alguma, você vai ter uma surpresa. Eles vão suspender o seu benefício, mas você não perdeu o benefício não, fica tranquilo. É um susto para você entrar em contato com o INSS para ter o seu benefício de volta enquanto aguarda aí você provar que tem direito, você passar pela perícia. O que eu devo fazer se houver a minha convocação? O que você deve fazer se você for convocado? Caso você seja convocado para a revisão do pente fino do INSS,
saiba que você precisa entrar em contato com o INSS pelo telefone preferencialmente, aí, pelo número 135, repito, 135, para estar agendando a sua revisão ou, em caso de benefício por incapacidade, a sua perícia médica. Você não pode faltar no dia agendado pelo INSS, seja para perícia de revisão de benefício por incapacidade, seja para provar aí a sua revisão que você tem o benefício, que não existe fraude. Você deve agendar o horário, local, data, você cola esse aviso aí em um lugar visível, na porta da geladeira, na porta do quarto, na porta do banheiro, escreve no braço, na agenda, no vidro do carro, onde for, mas não esqueça, tá? Confira se a documentação para provar que seu benefício está em ordem, está acertada, né? Separa toda a sua documentação correta e atual. Um exemplo aí, vamos dizer que você recebe um auxílio-doença há 1 ano e já fez perícia em 2018. Para comprovar, você deve continuar recebendo benefício por incapacidade, você vai precisar levar na sua perícia de revisão atual documentos médicos e atestados, laudos e exames desse ano atual, né? De preferência dos últimos 3 meses, né? E tudo depois da última perícia, nada daquela perícia antiga, tudo atualizado, não leve documentos antigos. Você deve conferir, então, portanto, toda a sua documentação. Além disso, você vai precisar levar aí seus documentos pessoais, comprovante de residência atual. Fique atento aí, mantenha toda a sua documentação médica atualizada. Não deixe de procurar um médico, mantenha as suas idas ao médico em dia para fazer o seu tratamento. Todas as vezes que você passar por uma consulta, solicite um atestado médico ou relatório, né, do seu estado de saúde, lembrando que não é a doença que dá direito ao benefício, e sim a incapacidade causada pela doença. O mesmo eu digo para quem tem HIV/AIDS, não é o HIV/AIDS que dá direito aí, mas sim a doença incapacitante causada em decorrência do HIV/AIDS. Se você convocado, tem o documento em mão. O médico deve escrever de maneira legível, de preferência digitar, né, o atestado ou relatório. Portanto, você já sabe, sendo convocado para a revisão do pente fino, seja para indício de irregularidade, você tem que provar ali com a sua documentação que tem direito ao benefício, nós vamos falar sobre isso, seja para a perícia médica, agenda aí local, hora e data, e não pode faltar no dia. Estamos chegando aqui ao meio, a nossa quarta dica aqui, de 8. Quais os documentos e informações que devo ter preparados para a revisão do pente fino? Aí no caso de irregularidade também, né? Bem, nesse caso, né, do tipo de benefício que você recebe, a gente tem que ver que tipo que é. Vamos dizer que você recebe um auxílio por incapacidade, né, por doença, uma aposentadoria por invalidez. Assim sendo, a sua prova de incapacidade é o requisito mais importante. Lembrando que não é a doença, mas a incapacidade gerada pela doença. Por isso, você vai precisar manter a documentação relativa ao seu tratamento atualizada em mãos e de forma legível. Por outro lado, se você recebe um benefício qualquer e foi constatada alguma irregularidade naquele benefício, aí você vai ter que levar toda a documentação desde quando você pediu a aposentadoria para comprovar que você tem direito àquela aposentadoria. Se foi por fraude ou irregularidade. Aí nesse caso, vamos dar um exemplo de quem tem uma aposentadoria rural, que é o exemplo que eu tenho aqui. Você precisa ter em mãos documentação que comprova a sua atividade rural pelos 15 anos de carência, por exemplo. Portanto, é preciso saber se você pode ser chamado aí a comprovar novamente o direito que concedeu, que levou você a receber o benefício. Dessa forma, os mesmos documentos que você levou quando pediu a aposentadoria, quando você obteve o seu benefício, podem ser requeridos novamente. Daí a importância de nunca se jogar nada fora. Sempre que você for convocado a uma revisão, ou mesmo quando for solicitado um benefício qualquer do INSS, leve documentos originais e a dica, leve um xerox, uma cópia. Muito embora não exista mais documentos de papel, eles digitalizam tudo, o que eles costumam fazer?
eles ficam com os originais para você não ter a oportunidade de entrar na justiça se ter o seu benefício negado ali indeferido. Tá? Então leva uma cópia para você entregar cópia. Os originais são seus, são direito seu por lei. Então vale aí para todos os documentos, RG, CPF, carteira de trabalho, guias de recolhimento do INSS, documentação médica, etc. Faça uma cópia Xerox de... Nossa quinta dica aqui. E se eu for surpreendido com a suspensão do benefício, o que eu devo fazer? O benefício só será suspenso em caso de não apresentar defesa no prazo de convocação ou se apresentar a sua defesa ou passar por uma perícia aí, médica, né? E não comprovar os requisitos para receber esse benefício. Às vezes você apresentou a defesa ou foi na perícia e não comprovou o necessário, aí então pode ter o benefício, né, suspenso. Portanto, você não será surpreendido com a suspensão do seu benefício, a menos que o INSS tente localizar você para convocar e não encontrou você. Aí ele suspende você para você correr atrás de agendar. A suspensão do benefício só se dará aí em 30 dias da convocação, se o segurado da cidade, segurado urbano, não entrar em contato com o INSS, ou 60 dias se o segurado rural não entrar em contato com o INSS. Caso o seu benefício seja suspenso, você deve apresentar um recurso administrativo no próprio INSS, ou então já procurar entrar contra o INSS na justiça. Essa avaliação aí sobre que medida tomar, se no próprio INSS ou na justiça, só pode ser feita caso a caso. É diferente, tem alguns casos que você não pode entrar na justiça, somente no INSS para depois entrar na justiça. Então, portanto, não dá para responder isso, tem que ser estudado com carinho cada caso. Nossa sexta dica aqui, chegando no final. Será que você precisa de um advogado para se defender dessa revisão do pente fino? A resposta é simples, não. Não há necessidade de contratar um advogado para você se defender do pente fino, até mesmo porque os advogados são particulares. Não existe advogado aí da OAB, né? E você tem que pagar o serviço dos profissionais. Até mesmo para ter uma consulta, uma opinião, você tem que pagar por isso. Ninguém trabalha de graça. O advogado, ele não poderá salvar você aí de uma revisão. Todos os convocados para o pente fino terão que comparecer ao INSS. Mas se você tiver aí o seu benefício suspenso ou cancelado, veja bem, nesse caso é recomendável que você aí apresente uma defesa muito bem fundamentada na legislação. Tudo que esteja dentro da lei, na Constituição Federal e nas próprias regras internas do INSS. Se você não se sentir seguro, ou seja, se você entende que não conhece as leis em geral e, portanto, não conseguirá fazer uma boa defesa do seu direito, então procure sim um advogado, é sempre recomendável aí. Não se esqueça de valorizar esses profissionais. Vamos para a nossa sétima aqui, penúltima dica. Quem não pode ser chamado para a revisão do pente fino do INSS? Essa aqui eu recebo todos os dias aqui nos comentários do canal. Então, já compartilhe aí nas redes sociais para ajudar as pessoas. Quem não pode ser chamado? Já falamos sobre o problema das pessoas que têm HIV/AIDS, que tenham doença incapacitante decorrente, né, que venha do HIV/AIDS, tem que ter a documentação em mesa, a documentação aí selecionada. Se for chamado, comprova, fica livre. Agora, vamos saber quem não pode ser chamado de fato. Benefícios concedidos há mais de 10 anos que não podem ser revisados. Essas pessoas, se elas tiverem indício de irregularidade ou fraude, elas podem ser chamadas. Você sabia disso? Se eles desconfiarem que você está roubando o INSS, elas podem ser chamadas. Mas, em geral, elas não são chamadas para revisão se tem mais de 10 anos aí de benefício. Mas se essas pessoas recebem benefícios por incapacidade, elas também podem ser chamadas, porque por lei é a cada 2 anos. Aposentados por invalidez com mais de 60 anos, pois o Estatuto do Idoso protege. Então, aqui, aposentados por invalidez. O restante, auxílio-doença, tudo pode ser chamado, viu?
quem tem 60 anos completos e recebe aposentadoria por invalidez está livre. Esse é o único realmente livre. Mas tem um detalhe: se for comprovado um indício de fraude ou irregularidade, também pode ser chamado para prestar esclarecimentos. Só não passa na perícia médica. O beneficiário de auxílio-doença concedido pelo INSS com prazo para já com data fim do benefício. Então, quem recebe auxílio-doença concedido pelo INSS com prazo para o fim do benefício, ou seja, você recebe o benefício de auxílio-doença, que é temporário. Se ele é temporário, já se diz que tem um prazo para acabar. Então, se tem uma data para acabar, se você já passou no pente fino anterior e eles colocaram que daqui a 2 anos o seu benefício vai acabar, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e meio, essas pessoas não vão passar pelo pente fino do INSS porque elas já têm uma data final para o seu benefício, no caso aqui auxílio-doença. Então, é lógico que acabando essa data, ou elas vão para uma reabilitação profissional, que é assunto para outro vídeo, ou elas podem ter direito até mais dois pedidos de prorrogação 15 dias antes, já marcam a perícia se achar que ainda está doente. Então, com um prazo final aí para o benefício, que tem dia para acabar, não será convocado. Benefício de auxílio-doença que tem a indicação do INSS para iniciar aí o processo de reabilitação. Quem recebe auxílio-doença, que é um benefício temporário, por lei seriam 4 meses. Mas isso aí, salvo se o médico perito falar que precisa mais tempo para fazer um processo aí de tratamento médico, né? As pessoas que foram indicadas para uma reabilitação profissional estão livres do pente fino e recebem também enquanto estiverem estudando para a reabilitação profissional. Então, quem for para a reabilitação está livre do pente fino. Vamos para a nossa 8ª e última, mas não menos importante dica: o benefício concedido na justiça pode ser revisto? Existe uma grande confusão. Não existe benefício da justiça no INSS, né? Os benefícios por incapacidade podem ser revistos mesmo quando tiverem sido concedidos pela justiça. Isso porque a situação da saúde do segurado pode mudar e, portanto, precisa ser periodicamente reavaliado. Muitas vezes o juiz concede um benefício de auxílio-doença, por exemplo, sem prazo para terminar. E esses são os principais a serem convocados. Como assim auxílio-doença por incapacidade temporária receber sem prazo para terminar? Está errado. Então, você que recebe o benefício por incapacidade e não tem uma data aí para o fim do seu benefício, para terminar, que foi concedido judicialmente há mais de 6 meses, fique atento. Você é o principal alvo aí desse pente fino. Você pode ser chamado para revisão do pente fino nos benefícios por incapacidade. Mas se você recebe qualquer outro benefício concedido pela justiça e for chamado para revisão, então eu aconselho que você procure o seu advogado ou advogada de confiança, para que então seja aí examinado a sua convocação, né, para você saber os documentos que tem que levar aí, no caso, até mesmo, quem sabe levar o processo, né, vamos dizer assim, a sentença que deu direito ao benefício, a ordem do juiz. Então, se você for convocado, for judicial, converse aí com o seu advogado de confiança. Finalizando aqui, quero agradecer a todos que ficaram até agora aqui no vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Eu vou voltar a fazer esse vídeo algumas vezes, porque as pessoas pedem nos comentários. Eu não tenho como responder a cada comentário. Outro dia teve um vídeo aqui com mais de 400 comentários. Como que eu vou responder? Eu preciso trabalhar, não ganho o suficiente nisso aqui para viver disso. Eu tenho compromissos, né? Imagina falar sobre o mesmo assunto todos os dias, o quanto é difícil trazer novidades e informações. Então, por isso eu uso os comentários como uma base para fazer esses vídeos. E é lógico que eu também uso as notícias e informações que saem na imprensa diariamente. Nada aqui é inventado. Nós temos aí trabalhado desde 2005 contra o INSS. Eu não sou advogado, sou auxiliar de escritório prestando serviços, né? Para finalizar, quero agradecer. Muito obrigado mesmo, um forte abraço a todos. Hoje, 25 de setembro de 2019, o pente fino no INSS, da forma como ele está sendo aí concebido,
garantindo inclusive a gratificação dos servidores do INSS pela produtividade. Isso quer dizer que claramente um incentivo para eles fazerem essas perícias em horas extras. Ele vai durar até 2020, com a possibilidade de ser prorrogado até 2022. Portanto, é importante esclarecer que o INSS pode sempre e a qualquer momento convocar beneficiários para uma reavaliação independente de pente fino. É lei. Os advogados previdenciários sempre reforçam: guarde de forma organizada toda a documentação do seu processo, do seu pedido de aposentadoria, aquela famosa pastinha, o famoso envelope que cheira a naftalina. Nada pode garantir que você não seja chamado aí a qualquer momento pelo INSS, a qualquer tempo. Acompanhe aqui as dicas, né, para que você, se fosse chamado, não tenha uma surpresa para fazer aí as suas perícias, seja de revisão de benefícios por incapacidade, perícias médicas, seja revisão aí no caso de indício de fraudes. Fique atento, diariamente nós trazemos informações e notícias aqui, não só de INSS, também notícias e por que não. Quero agradecer mais uma vez aos comentários de incentivos deixados todos os dias. Se não nos conhecemos, eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um trabalho que a gente faz ajudando as pessoas, dedicando esse tempo para que as pessoas tenham informação, faça a sua parte. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para estar ajudando a gente continuar lendo, estudando e compartilhando essas dicas, os nossos dia a dia também aqui no escritório, né? Contando as histórias e por que não, né? Compartilhe para ajudar outras pessoas, para elas terem acesso às informações. Vem aqui nesse bate-papo nosso diário aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado dos nossos vídeos. Deixa o like para o YouTube entender que você assistiu esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.